Olá, me chamo Eduardo Hiroshi Takimoto, faço parte do programa PIBIC Fundação Araucária na UniOeste. O meu projeto foi padronização do cocultivo submerso estacionário de Penicillium crisógeno para a produção de peptídeos antifúngicos, PAFs. Os autores foram Eduardo Hiroshi Takimoto, João Pedro Gianotti Alves, Marina Kimiko Kadowaki, Rita de Cássia Garcia Simão e José Luiz da Conceição Silva como orientador. O centro foi Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, no campus da UniOeste Cascavel, Paraná. Os peptídeos, eles são biomoléculas, são pequenos, com baixo peso molecular, por volta de 6,5 kDa, são catiônicos e possuem a presença de pontos de sulfeto, né? Então, eles são resistentes a formas de degradações pela sua estrutura, né? Atualmente, existem alguns estudos acima dessas biomoléculas, e o desafio atual é fazer com que fungos expressem esses genes silenciados de peptídeos antifúngicos na forma de in vitro. Então, na forma laboratorial, tem se mostrado um desafio criar condições para a expressão de PAFs. E o cocultivo ele tem se mostrado promissor para isso, né? O cocultivo é um sistema onde coloca dois fungos em um mesmo meio, um fungo desafiado e um fungo desafiante, né? E é uma forma de estimular, então, a expressão dessas biomoléculas. Então, é a criação realmente desse ambiente estressante, né? O cocultivo ele pode se tornar promissor para isso. Os PAFs hoje são promissores em diversas áreas, né? Uma delas é na medicina contra fungos patológicos e na agricultura contra fungos fitopatológicos. O objetivo do trabalho, então, foi padronizar uma forma de cocultivo de Penicillium crisóstomo na condição estacionária para a produção de peptídeos antifúngicos. Em materiais e métodos utilizados. Foi utilizado um método de cocultivo em meio mínimo para Penicillium crisógeno, onde foi inoculado Penicillium crisógeno e o Aspergillus aculeatus, na proporção de 20 para 1, ou seja, foi utilizado então 20 esporos de Penicillium crisógeno para 1 esporo de Aspergillus aculeatus. Isso ocorre devido ao fato que o Aspergillus ele tem um crescimento muito mais acelerado do que o Penicillium crisógeno. Também foram feitos monocultivo em meio mínimo do Penicillium crisógeno e do Aspergillus. O Aspergillus ele foi utilizado como controle. E tanto o monocultivo como o cocultivo eles foram incubados durante 3, 7 e 10 dias a 28 graus na condição estacionária. Todas as amostras foram filtradas posteriormente, no decorrer dos dias, e por fim foi liofilizado uma alicota, né, dessas amostras. Foi feito também o teste de atividade biológica. É, a gente pegou e fez uma adaptação do artigo de Galgopt et al. 2005. Esse teste ele consistiu na sobreposição de camadas do meio com agar. Então, numa placa de Petri foi colocada uma camada de meio mínimo com agar, e após solidificar, foi sobreposta uma outra camada com meio mínimo com agar, porém essa última camada ela tinha esporos de Aspergillus niger. Então, após a solidificação das camadas, foram feitos poços, e nesses poços foram introduzidas as nossas amostras e o controle, que foi só meio mínimo sem agar. Foi feito também uma diálise através de uma membrana com corte molecular de 3 kDa, com uma alicota da amostra do sétimo dia, só que isso foi após o teste de inibição, né, e vai ser discutido posteriormente. Por último, também foi feita uma eletroforese para verificar se tinha ou não presença de bandos de peptídeos naquelas amostras. Então, em resultados e discussão. Então, ocorreu inibição apenas no sétimo e no 10º dia do monocultivo do Penicillium crisógeno. O cocultivo ele não apresentou nenhuma atividade biológica, nem no terceiro, nem no sétimo, nem no 10º dia.
E posteriormente ao teste de atividade biológica, a gente retirou então uma alicota do 7º dia e fizemos uma diálise. E repetimos novamente então esse teste de atividade biológica para ver se qual seria o caráter, né, dessa atividade biológica, se ela ia continuar ou não após dialisada. Então aqui na imagem à direita, o D significa a amostra dialisada e o B é o extrato bruto. Ambas, né? Lembrando que ambas foram liofilizadas antes. É observável então que sim, o extrato bruto ele possui uma atividade maior que o extrato dialisado. Ali na última imagem de 72 horas dá para ver mais esse contraste. E uma das hipóteses é que ou o peptídeo ele não foi retido pela membrana da diálise, que é bem improvável disso ter ocorrido, ou a molécula responsável pela atividade biológica é menor do que os peptídeos, né? Então isso é uma característica de metabólitos secundários que são menores que peptídeos. Na eletroforese, apresentou então proteínas com peso molecular superior à de PAFs, né? Que PAFs tem aproximadamente 6,5 kDa. Nas nossas amostras, no nosso experimento, foi encontrado então moléculas com peso superior ou igual a 10 kDa, né? Então ali no gel é possível ver que o P é o padrão molecular, o 1 é a amostra, o extrato bruto, aqui liofilizado, o 2 é o extrato dialisado e posteriormente foi liofilizado, e o 3 é o extrato puro, sem nenhum tipo de tratamento, de processamento, não foi nem dialisado nem liofilizado. Então é observável então que não teve bandas menores que 10 kDa. Então o que pode ter causado a inibição? Provavelmente moléculas bem abaixo dos peptídeos, né? Então pode ter sido o quê? Metabólitos secundários, né? Que vai ser discutido posteriormente. Então por que não teve a expressão de PAFs, né? Então são vários fatores e várias combinações desses fatores. Então a hipótese mais forte é que as cepas não são produtoras de PAFs nessas condições testadas, né? Então tem toda essa combinação de meio de cultura específico e condições de cocultivo, né? Se é estacionária, se é agitada. Então essas combinações podem levar à produção ou não de peptídeos. No nosso caso, provavelmente a cepa nessa condição ela não era produtora de PAFs. Então é algo que necessita de mais estudo para ver essas combinações desses fatores que levam à expressão de peptídeos. Então, as conclusões do projeto. Então, não há produção de PAFs nas condições experimentais testadas. Então, no nosso caso, o meio mínimo na condição estacionária do penicillium crisógeno, né, na forma co-cultivo, ele não apresentou expressão de peptídeos antifúngicos. Então, isso pode ter sido decorrente realmente das cepas nessa condição. E o que trouxe então as prováveis inibições nos testes de atividade biológica possivelmente então metabólitos secundários. Então necessitaria de mais estudos acima desses metabólitos para ver se eles já estão caracterizados na literatura. Agradeço à Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica e à UniOeste pela disponibilidade laboratorial durante a pesquisa. Obrigado pela atenção.